Fala galera vascaína, passo aqui mais um dia no nosso canal para estar trazendo notícias sobre o nosso Vasco da Gama. E hoje eu venho fazer aqui um pós-jogo. Que baita jogo do Vasco da Gama hoje. Antes de eu fazer aqui o pós-jogo, eu venho te pedir para você estar me ajudando aqui a crescer o nosso canal, para você compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações aí para estar me ajudando aqui no meu trabalho. É de graça, tá bom? Conto aí com a tua ajuda para a gente estar crescendo o nosso canal a cada dia. Vamos falar sobre o jogo de hoje do Vasco da Gama contra uma boa equipe, que é a equipe do Corinthians. Uma equipe muito boa tecnicamente, tem grandes jogadores, mas hoje o Vasco soube controlar o jogo. O Vasco hoje jogou melhor do que a equipe do Corinthians e graças a Deus conseguimos o resultado positivo, que era os 3 pontos dentro de São Januário. E hoje eu venho aqui destacar, né, a partida de alguns jogadores que, na minha opinião, né, se destacaram e foram os melhores em campo. Primeiro, o Paulo Henrique, né, o nosso lateral, o Paulo Henrique. Que partida do nosso lateral direito. Lucas Piton, nosso lateral esquerdo, jogou demais. Hugo Moura brincou hoje, marcou. Ele marca muito bem, ele sabe a hora certa de parar as jogadas, né? Tá se posicionando também muito bem no meio de campo do Vasco da Gama, né? No 1 contra 1 ele é muito bom na marcação e fez uma excelente partida também o Hugo Moura, juntamente com o Matheus Cocão, outro jogador que jogou demais hoje com a camisa do Vasco, né? Os nossos dois laterais e os nossos dois volantes, que está muito entrosado, esses dois volantes do Vasco, né? Encaixou muito bem essa dupla de volantes com o Matheus Cocão e com o Hugo Moura. Que partida do Vasco da Gama. O Praxedes hoje jogou muita bola também. O Praxedes entrou como titular. Muitos torcedores estavam já criticando o Praxedes, já querendo vaiar, já xingando o cara, né? E o Praxedes hoje também fez uma excelente partida com a camisa do Vasco. Deu passe, movimentou muito bem, né? Soube controlar o meio de campo ali do Vasco, junto com o Matheus Cocão e junto com o Hugo Moura, marcou, se entregou demais hoje o Praxedes. Eu venho aqui destacar também a partida do Praxedes. Que partida o Praxedes fez hoje, né? O Praxedes que a torcida vem pegando muito no pé do Praxedes, porque ele não tem entregado o que a torcida do Vasco ama, né? O que nós, torcedores do Vasco, a gente pede muito, é muita entrega, muita determinação, né? Bola perdida, nem pensar, nunca, né? Nunca o torcedor do Vasco da Gama ele vai concordar com atletas que deixam a bola perdida. Não, para o jogador que joga com essa camisa aqui, com a camisa do Vasco, a gente que é torcedor, a gente não quer que o jogador que joga com essa camisa aqui esteja a bola perdida. Não tem bola perdida para jogador do Vasco. Tem que se entregar, tem que dar carrinho, tem que correr. A gente quer entrega. E isso que vem acontecendo no Vasco da Gama, que é um time muito limitado, né? Com esses jogadores que eu acabei de citar, Praxedes. A gente sabe que esse time é um time muito limitado, mas esse time está fazendo grandes partidas, porque tem um excelente técnico, que é o Rafael Paiva, que foi técnico da base lá no Palmeiras, fez excelente trabalho. Ele treinou o Estevão, treinou também o Hendrick, né? O Estevão que vem se destacando pelo Palmeiras, o Hendrick que foi vendido para o Real Madrid. É um excelente treinador, o Rafael Paiva, e acredito que o Rafael Paiva fica no Vasco até dezembro, né? Eu acredito que ele vai dar continuidade nesse trabalho, e a gente que torce para o Vasco, que somos torcedores do Vasco da Gama, queremos, né, que o Rafael Paiva ele continua ali no trabalho com o time do Vasco, seja técnico do Vasco até o final do ano, independente de como vai ser o ano do Vasco, né, renovar mais anos e mais anos e mais anos, e quem sabe o Rafael Paiva ele vira um treinador que mais jogou, que mais foi, como é que eu posso falar? O treinador que mais tirou o Vasco do fundo do poço, né? Que se você parar para analisar, o Vasco ele teve vários treinadores, né? Que o Vasco no fundo do poço não conseguiu tirar
o Vasco do fundo do poço. E se a gente pegar os últimos 5, 10 treinadores do Vasco, o que fez o melhor trabalho, o que na verdade colocou o Vasco para fazer um futebol mais competitivo, de mais entrega, se chama Rafael Paiva. Que treinador é esse? Jovem treinador, né? Rafael Paiva. E acredito que o Rafael Paiva ele vai ganhar títulos, né, no Vasco da Gama. O Vasco está na Copa do Brasil. O Vasco tem contratado jogadores muito importantes que vai sobrar nesse Vasco da Gama. Hoje, né, saiu a notícia oficial que o Felipe Coutinho é jogador do Vasco da Gama. O nosso meio de campo, o reizinho, né, Felipe Coutinho, já é jogador do Vasco da Gama. Hoje foi oficialmente apresentado para nós, torcedor, divulgado na internet, que o Felipe Coutinho é o novo reforço do Vasco da Gama. Não só Felipe Coutinho, mas também Souza, Alex Teixeira, né, e o Emerson Rodrigues também, um colombiano, 23 anos, um ponta, joga bem pela esquerda, também joga bem pela ponta direita. E é uma aposta que o Vasco fez, mas o Vasco não para nesse jogador. O Vasco também quer o Tabata também, que é jogador do Palmeiras, que está emprestado, né, um bom jogador também. O Vasco também está vendo como que está a situação do zagueiro Dória, que também é um bom zagueiro, tem 30 anos, e acredito que não vai parar só nessas 4 contratações. Vem mais contratações aí, tá para chegar mais contratações para poder ajudar o nosso Vasco da Gama a brigar por título, brigar para ser campeão brasileiro, brigar por vaga na Libertadores, brigar para ser campeão da Libertadores. Quem sabe esse ano a gente consegue uma vaga para a Libertadores e ano que vem a gente disputar uma Libertadores da América. Acredito que o Vasco, o futebol que o Vasco tem jogando e os jogadores que estão vindo para o Vasco para reforçar, o Vasco sim, ele tem capacidade sim de brigar para ir para a Libertadores. Valeu, rapaziada. Ó, que partida do Vasco da Gama, que partidaça de vários jogadores que eu acabei de citar. Na verdade, todos os jogadores hoje jogaram muito, né? Vamos começar pelo goleiro. O Léo Jardim também fez uma defesa ali do Igor Coronado, né? Que ele bateu uma falta muito bem batida e o nosso goleiro Léo Jardim voou no gol e conseguiu fazer aquela defesa, porque se o Léo Jardim não pula e não espalma aquela bola, provavelmente seria gol do Corinthians. E você sabe que quando sai um gol na partida, tanto para o seu clube e tanto para o clube que você está enfrentando, o jogo muda, né? Acredito que se o Corinthians faz gol, vai ficar catimbando e a hora passa. E aqui no futebol brasileiro, os treinadores, os juízes, melhor dizendo, eles não dão a quantidade de acréscimo que o jogo fica parado. Às vezes o jogo fica parado, se for contar os lances, fica parado 10 minutos, 12 minutos. O juiz dá 5, dá 4, dá 6, dá 7 no máximo. Mas acredito que o Vasco ele mantém essa postura com o treinador Rafael Paiva. Acredito que o Rafael Paiva não vai abrir mão dessa postura que o Vasco tem jogando, competindo, marcando em cima, indo para cima, querendo ganhar as partidas. Porque com o Álvaro Pacheco, o Vasco estava jogando de contra-ataque, fazia um gol, ficava ali jogando de contra-ataque. O próprio Ramon Dias, o Vasco fez alguns bons jogos com o Ramon Dias no passado. O Ramon Dias, o Emiliano Dias, fez um excelente trabalho no Vasco, né? Graças a eles, o Vasco ele continuou na elite do futebol brasileiro, né? A gente não tem nada que reclamar do Ramon Dias, pelo contrário, a gente agradece o Ramon Dias pelo trabalho que ele fez ano passado, né, pelo Vasco da Gama, e agora o Ramon Dias é o novo treinador do Corinthians, né? O Esforço entrou muito bem, Zé Gabriel entrou muito bem. Hoje as contratações que o Vasco fez para vir, que no caso é o Felipe Coutinho, Alex Teixeira e os demais que estão vindo, né, que já estão certo com o Vasco da Gama, vão ter que jogar bola. O Felipe Coutinho a gente sabe que é um craque que, né, vai sobrar no futebol brasileiro, mas Alex Teixeira, Souza, o Emerson Rodrigues vai ter que jogar bola, vai ter que entregar muito, porque quem está jogando no Vasco como titular tem dado conta do recado. E acredito que para entrar nesse Vasco da Gama vai ter que ralar muito, porque o time está encaixadinho, está jogando muita bola,
né? O Paê voltando 100%, Felipe Coutinho voltando e estando 100%, acredito que esses jogadores são titular absoluto, não só no Vasco, mas em qualquer time do Brasil. O Veguete, mais uma vez, não fez gol, mas é um jogador que é muito importante, prende a bola na frente, faz facão muito bem, raspa a bola muito bem, e é um jogador que incomoda muito a zaga adversária. E hoje, mais uma excelente partida do jogador Veguete, centroavante. Para mim, na minha opinião, é top 3, né? Top 3 melhor centroavante do Brasil. Adson também jogou muita bola hoje, né? Deu passe, correu, né? É um jogador muito versátil, é um jogador que sabe virar bola muito bem, e é um jogador que agora ele tem mostrado, né? Porque veio para o Vasco, tem mostrado que deve ser titular absoluto com a camisa do Vasco da Gama. David também, muito esforçado, é um jogador que tecnicamente acredito que será banco no Vasco da Gama, quando o Paê e Felipe Coutinho tiver 100%, acredito que o David vai virar banco no Vasco da Gama, mas é uma boa opção para entrar no segundo tempo, porque é um jogador que é forte fisicamente, é um jogador que entrega raça, vontade e determinação, e acredito que será um jogador interessante para ser um reserva ali de ataque. Outro jogador também que eu já citei e vou citar aqui um lance que ele foi muito importante para o Vasco da Gama, foi no primeiro gol do Lucas Piton. Qual o lance? O lance que o Hugo Moura, ele vira uma bola, né? Ele tem uma visão de jogo muito interessante, vira a bola certinho, e Piton ele domina a bola adiantando. Você vê que quando a bola, se você pegar o lance para analisar, você vê que quando a bola é lançada no Lucas Piton, ele domina adiantando a bola, já corre, já passa o adversário e faz o chute rasteiro cruzado, que é muito difícil para o goleiro. Até mesmo a zaga do Corinthians, junto ali com o Veguete ali, na briga ali, se a bola desvia em alguém, também é clara chance de gol para o nosso Vasco da Gama. Foi muito importante esse passe do Hugo Moura, e a gente tem que bater muita palma para o Hugo Moura, tem que agradecer muito o Hugo Moura, que ele tem feito grandes partidas com a camisa do Vasco da Gama. Ele e o Matheus Cocão também tem entregado tudo dentro de campo, e é isso que é isso aqui, ó. Isso que é Vasco da Gama, entrega total dentro de campo. E tem mais, a gente que é Vasco da Gama, a gente pode sonhar além, sonhar mais alto. Não é apenas Sul-Americana não, o Vasco jogando futebol que tem jogado, 3 partidas e 3 vitórias, né? 3 vitórias seguidas. O Vasco ele tem capacidade, se a gente olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e olhar o futebol que os times que estão na frente do Vasco vem jogando, ganhamos Fortaleza aqui, né? Ganhamos o Internacional, tudo que está na nossa frente, fazendo bom jogo, né? O Vasco da Gama. E acredito que o Vasco ele tem potencial e capacidade de passar esses times que estão na tabela acima do Vasco, e o Vasco tem capacidade de brigar para ganhar uma vaga na Libertadores, porque o campeonato não tem nem 20 rodadas ainda. Acredito que o Vasco, sim, se manter o que vem jogando, acredito que o Vasco ele consegue uma vaga para a Libertadores, nem que seja pré, mas eu acredito que o Vasco ele consegue, tem capacidade de ganhar uma vaga para a Libertadores. O foco do Vasco da Gama é uma vaga para disputar no ano que vem um campeonato internacional, né? Uma Sul-Americana. Esse é o propósito do Vasco, mas eu acredito que é pouco para o futebol que o Vasco tem mostrado, e acredito que o Vasco consegue chegar muito além do que foi posto, né, para os jogadores e para o Vasco da Gama, porque o Vasco ele vem jogando muita bola, né? Futebol jogado dentro de campo. Acredito que esse ano aí, o que o Vasco vem mostrando nesses últimos jogos, o Vasco é dos melhores times jogando dentro de campo, junto com o Bahia, junto com o nosso maior rival, o Flamengo, junto com o Palmeiras. O Vasco ele tem jogado muita bola, junto também com o Cruzeiro também. O Cruzeiro também está jogando um bom futebol esse ano. E o Botafogo. O Botafogo também está muito bem nos jogos dentro de casa, tem mostrado muita vontade de ganhar os jogos também. E esses são os times que vêm melhor, jogando melhor, né? Independente do Vasco, ele está lá embaixo na tabela, com 20 pontos, né? Com essa vitória hoje, a gente está com 17, com essa vitória
fomos para 20 pontos. Mesmo o Vasco estando apenas com 20 pontos e os times que estão brigando lá pela ponta da tabela tá com 31, 30, o Vasco ele tem jogado muito bem. Agora é manter, né, o que vem jogando nesses últimos jogos, continuar com o treinador Rafael Paiva, dar uma oportunidade para ele. Eu tenho certeza que o Pedrinho vai dar uma oportunidade para o Rafael Paiva, porque esse time na mão do Ramon esse ano não rendeu. Esse time na mão do Álvaro Pacheco, o Álvaro Pacheco não conseguiu fazer 6 pontos, né? Tomou a maior goleada aí do nosso, tomou uma goleada aí pro nosso maior rival. Perdemos o jogo, o time jogando nada, nem vontade. Esse Álvaro Pacheco ele conseguiu fazer que os jogadores entregassem vontade. No mínimo, um atleta que ganha 100 mil, 200 mil, 300, no mínimo ele tem que entregar vontade, determinação dentro de campo, e o Álvaro Pacheco não conseguiu fazer isso com o Vasco e foi demitido muito rápido, né? E é um treinador que tinha feito um bom trabalho lá no Vitória de Portugal, classificou lá a Vitória de Portugal, mas no Vasco não rendeu, e vida que segue para ele, que ele, né, faça um excelente trabalho no outro clube que ele assumir, mas no Vasco ele não conseguiu executar um bom trabalho. Mas que partida do Vasco da Gama. Agora eu quero destacar também o Sforza. O Sforza jogou muito bem hoje. O Sforza ele entrou muito bem, melhor dizendo. Se a gente parar para analisar, os jogadores que entraram no segundo tempo participou pouco, né, da jogada, mas entraram frio, entraram descansado e conseguiram dar mais intensidade no meio de campo, porque o meio de campo do Vasco ele cansou, né, no segundo tempo. O Hugo Moura cansou, o Matheus Cocão cansou, o Praxedes também cansou, e depois entrou a molecada, entrou o JP, entrou muito bem, o Zé Gabriel também entrou muito bem, cercando muito bem, e o Sforza também entrou muito bem, marcando em cima, e no final do jogo teve aquela oportunidade, aquela falta. Se a gente parar para analisar, o Sforza ele está treinando muito bem essas faltas, né, nos treinamentos do Vasco, porque só o Sforza fica na bola, você não vê outro jogador, né? Com certeza o Sforza ele está se destacando no treinamento, nessas faltas. E contra o Vitória, eu estava lá dentro de São Januário, hoje não, mas no jogo contra o Vitória eu estava dentro de São Januário, e o Sforza bateu uma falta muito bem contra o Vitória, e hoje o Sforza ele bateu a falta excelente também, né? Foi melhor do que a falta contra o Vitória, porque foi gol, né? Hoje o Sforza ele conseguiu jogar aquela bola na gaveta, que é muito difícil para o goleiro pegar aquela bola, e conseguiu matar o jogo do Vasco da Gama com 2-0, matou o jogo no final, e graças a Deus mais 3 pontos para a gente, e vamos seguir firme aí no campeonato, e se Deus quiser tem muita coisa ainda para acontecer esse ano com o Vasco da Gama, e para acontecer também aqui no nosso canal. Desde já eu quero te agradecer por você ter ficado aqui até o final do vídeo, e venho pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque é muito importante, tá bom? É de graça. Todos os dias tem vídeo aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Vascão.